Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo nas ideias do cientista político Georges Bourdieu, focando numa visão simplesmente fascinante que ele tem sobre o Estado. Sabe aquela sensação que muita gente tem de que a política moderna está perdendo aquele ar de embate apaixonado, de grandes ideais, e está parecendo cada vez mais com uma administração fria, técnica, quase como uma máquina gigante operando? Pois é, isso não é impressão não. O Bourdieu mapeou exatamente essa transição e ele batizou esse novo modelo de o Estado funcional. Essa é uma daquelas teorias que, para falar a verdade, muda completamente a nossa lente na hora de olhar para os governos de hoje em dia. E para organizar a nossa conversa, a gente vai passar por 4 pontos fundamentais. Primeiro, a transição da luta para a gestão. Depois, a gente entra no que ele chama de o fim das escolhas. Na sequência, vamos dar uma olhada nas principais características desse estado funcional. E, por fim, chegamos ao nosso clímax, o conceito super instigante do Leviatã teleguiado. Bom, então vamos direto para o nosso primeiro ponto, da luta à gestão. É aqui que a gente começa a entender a grande mudança no objetivo central da política. O contraste entre esses dois mundos é gritante. Pensa na política tradicional, no lado A. O palco histórico ali era dominado pelo confronto ideológico. A gente via visões de mundo batendo de frente mesmo, aquela busca incessante por transformar a sociedade pela raiz. Mas aí, como o Bourdieu aponta muito bem, a gente dá uma guinada radical para o estado funcional no lado B. O grande objetivo agora não é mais fazer uma revolução ou buscar uma transformação moral profunda. O foco vira puramente administração racional. A política, no fim das contas, se transforma numa ferramenta de manutenção, focada em garantir que a engrenagem social rode sem travar. Aquele debate em praça pública, cheio de fervor, acaba cedendo espaço para a frieza de uma gestão baseada em dados e planilhas. E como é que isso se desenrola na prática? É super interessante notar que aquela velha oposição violenta entre as classes dá lugar ao que ele chama de solidariedade operacional entre capital e trabalho. É como se, de repente, todo mundo percebesse que está no mesmo barco e que as classes compartilham um destino coletivo dentro do sistema. O objetivo principal não é mais destruir o lado de lá, e sim manter a máquina funcionando redondinha. Com isso, adivinha, o conflito político tradicional perde muito do seu valor. O Estado deixa de ser aquele grande juiz das disputas sobre o futuro e passa a tirar sua legitimidade de uma coisa só: eficiência. O que importa é saber planejar e gerenciar. E tem um detalhe genial aqui. A sociedade sai daquela antiga psicose da pobreza, onde a luta era pela sobrevivência básica, e passa a buscar o gerenciamento de uma abundância regulada. O Estado está lá não para inventar utopias, mas para garantir que o que já existe fique estável. E isso já nos leva direto para a nossa segunda sessão, para a gente ver como essa lógica se aprofunda, o fim das escolhas e a realidade desse poder acorrentado na sociedade moderna. Tem uma pergunta aqui que é a chave de tudo. O que acontece quando a eficiência vira nossa única meta inquestionável? A resposta do Bourdieu é que a sociedade técnica acaba impondo um modelo único de funcionamento racional. E o resultado direto disso é o esvaziamento da política. As alternativas reais, aquelas viáveis de verdade, meio que somem do mapa. O poder do Estado, nessa visão, vira um poder acorrentado. Ele não consegue mais se reinventar ou propor caminhos super inovadores para a humanidade. Na verdade, ele precisa se ajustar a um fim técnico que já é imposto de fora pelas próprias demandas operacionais da sociedade. É meio que o Estado virando refém da sua própria obrigação de funcionar perfeitamente. E olha só que conceito brilhante, mas que dá até um frio na barriga que o autor traz a partir disso: o autoritarismo clandestino. Calma que não estamos falando daquelas ditaduras de livro de história com tanques nas ruas ou censura pesada, nada disso. É um autoritarismo muito mais sutil. Pensa bem, como a técnica é quem decide tudo nos bastidores, ditando o que é viável na economia ou na logística, os indivíduos ficam sem escolhas reais. A gente pode até ir lá, votar, participar de eleições, debater no grupo da família, mas a inevitabilidade técnica já decidiu a direção do Estado de forma silenciosa. A política vira meio que um teatro onde a gente só administra o que já era inevitável. Certo. Avançando um pouco mais, vamos para a nossa terceira sessão, as características do Estado funcional. Vamos ver os detalhes de como a política se curva totalmente essa racionalidade. O coração do Estado funcional está em como ele justifica o próprio poder. Lá atrás, a autoridade de um governo vinha de lugares meio que absolutos ou sagrados, sabe? Ou era o direito divino dos reis, ou era a vontade sagrada do povo nas primeiras democracias. Mas, no mundo moderno, essa chave virou completamente. Hoje em dia, a gente aceita uma autoridade reguladora simplesmente porque o mundo ficou complexo demais para funcionar sem ela. Ou seja, o Estado não manda mais porque tem uma origem carismática. Ele manda porque tem uma função. Se ele entrega serviço, se tem eficiência, planejamento e performance, a gente diz, ok, ele é legítimo. A régua do sucesso hoje é puramente o funcionamento técnico da coisa.
E tem uma frase do Bourdieu, para ilustrar isso que, nossa, mata a pau, a ressurreição do despotismo esclarecido. É um paralelo histórico sensacional. Lembra das aulas de história? Dos déspotas esclarecidos lá do século XVIII? Aqueles reis absolutistas que usavam a razão e o iluminismo para justificar o poder, basicamente dizendo, eu sei tecnicamente o que é melhor para vocês. Pois é, o Estado funcional opera numa lógica muito parecida. Ele é super racional, todo baseado na técnica, e se coloca como o único capaz de gerenciar a bagunça do mundo moderno. O problema é que isso deixa pouquíssimo espaço para a gente ter uma deliberação democrática de verdade. Afinal de contas, a técnica não quer saber da nossa opinião. Ela só calcula a melhor rota e vai. O que nos traz para nossa quarta e última sessão, o Leviatã teleguiado. Chegou a hora de olhar para a máquina que realmente comanda o Estado. Esse é o grande clímax de toda a teoria do Bourdieu. Vocês devem lembrar do Leviatã, aquele monstro gigante que representa o Estado todo-poderoso na obra do Thomas Hobbes. Só que o Bourdieu faz uma atualização de software nesse monstro e chama ele de Leviatã teleguiado. Visualmente, o Estado moderno é um gigante. Ele é onipresente, tem bancos de dados infinitos, uma burocracia colossal e um poder econômico absurdo. Na superfície, ele parece soberano e imbatível. Só que na essência é como se ele fosse mentalmente oco. Ele perdeu a vontade própria. Ele foi colonizado pela técnica e agora é dirigido remotamente, teleguiado mesmo, pelas necessidades e pela infraestrutura da sociedade contemporânea. O grande lance aqui é esse paradoxo. O Estado moderno planeja tudo nos mínimos detalhes, organiza a vida de milhões, racionaliza cada pedacinho da esfera pública, mas ele faz tudo isso dentro de uma caixinha. Uma lógica fechada que já foi imposta pelas estruturas técnicas da sociedade. A máquina do Estado é como um GPS. Ela não escolhe o destino final para onde a gente está indo. Ela só tenta achar a rota mais otimizada para chegar lá. Aquele Leviatã gigante e assustador, no fundo é só um baita de um executor de comandos técnicos. E isso deixa a gente com uma provocação final que não quer calar. Se a gente aceitar essa tese do Bourdieu de que o Estado moderno não é mais o lugar onde a gente sonha e forja grandes ideais morais, mas sim um gerente teleguiado obcecado por eficiência, então quem ou o que está realmente com o controle remoto na mão? Será que a gente, como sociedade, está usando a técnica a nosso favor? Ou será que a técnica aqui, de fininho, já está governando todos nós? É uma pulga atrás da orelha e tanto para a gente levar na cabeça na hora de assistir ao noticiário e observar as decisões políticas de hoje. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise. Espero que tenha clareado as ideias sobre um tema tão complexo, mas tão crucial para entender o nosso mundo. Um abraço e até a próxima.